Olá, eu sou o Dr. Sérgio Barrichello e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre algumas curiosidades sobre obesidade. Você sabia que desde o período paleolítico foram encontrados vestígios de pessoas obesas? Naquela época que nós tínhamos que caçar a nossa comida, ou mesmo pescar, ou plantar, já tínhamos pacientes obesos. Naquela época ainda eles não eram pacientes, mas já tínhamos pessoas obesas. Ou seja, você entende agora que a obesidade não vem de pouco tempo atrás, vem de muito tempo atrás. Outra coisa muito interessante é que apenas em 1980 a obesidade foi considerada pelos grandes grupos, pelas grandes instituições como a Organização Mundial da Saúde, como uma doença. Então você imagina, até 1980, ser obeso, estar acima do peso, não era considerado uma doença. Para vocês terem uma noção, em 2015, a obesidade foi responsável por cerca de 4 milhões de mortes em todo o mundo e mais de 120 milhões de pessoas desabilitadas, ou seja, com algum grau de inabilidade para executar as suas tarefas diárias. A obesidade traz com ela inúmeras doenças, tal como pressão alta, diabetes, doenças coronarianas, ou seja, problemas do coração, problemas cerebrovasculares, como AVC, por exemplo, doenças articulares, como osteopatias, que nós chamamos, ou seja, doenças das articulações, onde a pessoa pode ficar até sem conseguir andar. Além dessas, tem aquelas que são relacionadas ao estado mental da pessoa, como a queda da autoestima, como a falta de estímulo para executar as coisas, as tarefas do cotidiano da pessoa, muitas vezes depressão, infertilidade, impotência. Nós podemos ter a dimensão do que significa a obesidade nesse momento. Agora eu vou falar um pouquinho de dados que eu coletei de um estudo científico publicado numa revista de cardiologia bastante interessante, internacional, de grande peso científico. Um dado muito legal é que em junho de 2013, a Associação Médica Americana atribuiu o status de uma doença crônica à obesidade. E a partir disso, nós podemos implementar inúmeras estratégias para tratar essa doença, já que definitivamente é uma doença crônica. É uma doença crônica que não tem cura por enquanto. O tratamento da obesidade, ela possui várias interfaces, né? E hoje nós sabemos que esse tratamento ele acontece mediante a disponibilidade do paciente, a escolha do paciente, o aporte financeiro que ele tem disponibilidade para implementar e também o ambiente que ele vive. Nesse estudo, eles comentam bastante sobre estes aplicativos, esse suporte ao tratamento da obesidade que a internet nos traz, os programas de controle dietético, os programas de controle de atividade física. Está comprovado que sim, esses métodos eles têm a sua importância. Muitas vezes eles acolhem aquele indivíduo que não tem condições de alcançar um tratamento com uma equipe multidisciplinar ou algo mais especializado. Então, nós devemos considerar as possibilidades de controle de atividade física com aplicativos de celular, por exemplo, Pacer, Heartbeat, inúmeros aplicativos podem e devem ser utilizados para auxiliar no controle da obesidade. E dentre esses aplicativos, eu falei agora dos de atividade física, existem inúmeros relacionados à alimentação. Nós temos aplicativos hoje do celular que
são capazes de nos dar em tempo real a quantidade calórica dos alimentos que estão sendo consumidos. Você imagina a possibilidade de controle que isso pode gerar? Os pacientes que não conseguem atingir uma meta de perda de peso utilizando de aplicativos ou livros ou dietas mesmo que eles adquirem na comunidade, eles devem sim ser considerados para farmacoterapia, ou seja, medicamentos para auxiliar nesta perda de peso. E se porventura isso ainda não for suficiente, sim, devemos considerá-los para tratamentos minimamente invasivos, dos quais os endoscópicos estão à frente, e também a procedimentos cirúrgicos, se necessário. O estudo mostra que atividades físicas programadas são de fato importantes e principalmente as mudanças de hábitos relacionadas às atividades diárias não programadas. Por exemplo, hoje nós mudamos o canal da televisão com o controle, então levantar para mudar o canal da televisão, evitar andar de elevador, subir mais de escada, quando for até a padaria ir andando e não de carro. Estas pequenas ações ajudam muito na perda de peso. E quando a gente fala de atividade física, nós sabemos que acumular 150 minutos de atividade física moderada por semana ajuda bastante na manutenção do peso. Agora, quando nós conseguimos acumular 250 minutos ou mais por semana, isso faz com que a perda de peso ocorra com muito mais eficiência. Mesmo com a evidência de que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura e que os tratamentos medicamentosos sim trazem benefício ao paciente obeso, a minoria dos médicos ainda prescrevem medicações para emagrecer. Muitas vezes por falta de experiência do médico, falta de conhecimento relacionado às drogas. Então, é possível nós entendermos que ainda nós subtratamos a obesidade. O espaço para o crescimento das terapias medicamentosas, minimamente invasivas, com a endoscopia ou cirúrgicas, são enormes. Esse espaço é enorme. Então, nós temos que sim perder tempo investindo nos pacientes obesos, ajudando a modificação dos hábitos, trazendo uma consciência para o ambiente alimentar e de gasto energético. Uma informação bastante interessante é que o que mais impacta na perda de peso é sim a restrição calórica. E quando nós temos como grande problema a adesão do paciente, o conceito de restrição calórica é muito importante, porque nós podemos manipular essa quantidade calórica mediante as vontades do paciente, que faz com que o tratamento seja de muito mais fácil adesão, que o paciente consiga seguir. Então, o esforço diminui um pouco quando nós conseguimos fornecer uma estratégia dietética simples e que o gosto do paciente seja compatível, restringindo calorias. E quando nós conseguimos ainda trazer a consciência do paciente para este tratamento, implementando sim atividade física em quantidades um pouquinho mais intensas e medicações, nós temos resultados extremamente importantes e muitas vezes nós conseguimos evitar com que esse paciente evolua para um quadro de obesidade mórbida, que é acabar tendo a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Então nós temos uma capacidade muito importante de evitar o desdobramento da obesidade precocemente, utilizando de medidas medicamentosas, comportamentais e de equilíbrio emocional. Então a ideia é entender o paciente, trazê-lo para perto dos médicos,
para perto da equipe multidisciplinar que esteja interessada em fazer esse indivíduo ter sucesso nessa perda de peso. E é assim que nós trabalhamos aqui na HealthMe. Nós agregamos uma equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos e entre outras especialidades que faz com que o tratamento seja mais prazeroso para o paciente e que as estratégias sejam extremamente específicas para aquele indivíduo. E se houver necessidade, nós temos a condição de usar um balão intragástrico, fazer uma sutura endoscópica, que é uma redução do estômago por endoscopia, ou mesmo uma redução de estômago cirúrgica. Então, a ideia é que, ao chegar aqui na HealthMe, o paciente tenha a condição de ser acolhido e de nós termos uma opção assertiva para o tratamento deste indivíduo, seja esse tratamento clínico, medicamentoso, endoscópico ou cirúrgico. Ok? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, assina o nosso canal e aperta no sininho para que você receba quando nós tivermos novos vídeos. Além disso, compartilhe, por favor. Ok? Um grande abraço, até o próximo.